Você nunca vai acreditar no que aconteceu naquela noite fatal. O texto está em Êxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Moisés acabara de receber a missão de libertar Israel do Egito. Deus havia falado com ele na sarça ardente, dado sinais miraculosos e prometido estar com ele. Tudo parecia encaminhado. Moisés pegou sua família e partiu do deserto de Midian em direção ao Egito para cumprir sua missão divina. Imagine a cena. Depois de 40 anos vivendo como pastor de ovelhas no deserto, Moisés finalmente havia encontrado seu propósito. O encontro com Deus na sarça ardente mudou tudo. Ele viu milagres extraordinários. Sua vara se transformou em serpente, sua mão ficou leprosa e foi curada instantaneamente. A água se transformou em sangue. Deus havia respondido todas as suas objeções e medos. Até mesmo o problema da sua dificuldade para falar foi resolvido com a designação de Arão como seu porta-voz. Então, do nada, algo terrível acontece. Durante a viagem, numa hospedaria no meio do caminho, o texto diz que o Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo. Não foi uma tentação, não foi um teste sutil. O texto é direto. Deus queria matar Moisés. Mas aqui está o detalhe que deixa todo mundo confuso. Não foi Moisés que quase morreu. Foi o filho dele. A primeira reação de qualquer pessoa lendo isso é perguntar: como assim? Deus acabou de chamar Moisés para uma missão sagrada e agora quer matá-lo? Ou melhor, quer matar o filho dele. Que tipo de Deus faz isso? E por que logo agora, quando Moisés finalmente decidiu obedecer? Pense na situação de Moisés naquele momento. Ele havia deixado uma vida confortável no deserto. Havia convencido sua esposa midianita a abandonar sua terra natal e sua família para seguir para um país estrangeiro. Havia carregado seus filhos pequenos numa jornada perigosa através do deserto. Tudo isso baseado numa experiência sobrenatural que talvez até ele mesmo questionasse nos momentos de dúvida. O texto não explica de imediato, só mostra o perigo. Zípora, a esposa de Moisés, vê o que está acontecendo e age rapidamente. Ela pega uma pedra afiada, circuncida o filho na hora, toca o prepúcio nos pés de Moisés e diz uma frase estranha: "Tu és para mim um noivo de sangue." Imediatamente o anjo recua e a ameaça passa. Mas o detalhe mais ignorado vem agora. Por que a circuncisão resolveu o problema? Por que Zípora sabia exatamente o que fazer? E por que ela chamou Moisés de noivo de sangue? A urgência da situação fica clara quando analisamos o comportamento de Zípora. Ela não parou para discutir, não pediu explicações, não hesitou. Ela viu uma ameaça sobrenatural contra sua família e imediatamente soube qual era a solução. Isso sugere que ela não estava descobrindo algo novo naquele momento. Ela já sabia da importância da circuncisão na cultura israelita. A questão é, por que ela sabia e por que não havia sido feita antes? A confusão fica ainda maior quando percebemos algumas coisas. Primeiro, por que foi um anjo que apareceu e não o próprio Deus falando diretamente como havia feito na sarça? Segundo, por que a ameaça era contra o filho e não contra Moisés, se ele era o responsável? Terceiro, por que Zípora, que era midianita e não israelita, sabia melhor que Moisés o que deveria ser feito? Para entender essas questões, precisamos voltar à história da família de Moisés. Quando ele fugiu do Egito depois de matar o egípcio, ele chegou a Midian como um refugiado. Jetro, o sacerdote midianita, o acolheu e lhe deu sua filha Zípora em casamento. Durante 40 anos, Moisés viveu imerso numa cultura diferente, com costumes e tradições próprias. Essas perguntas revelam algo que muitos cristãos hoje não percebem. Existe uma diferença entre conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Moisés conhecia perfeitamente a aliança que Deus havia feito com Abraão. Ele sabia que todo menino israelita deveria ser circuncidado no 8º dia como sinal dessa aliança. Mas ele não havia circuncidado o próprio filho. Aqui está um ponto crucial que muitos comentaristas ignoram. Moisés não era um ignorante em questões espirituais. Ele havia sido criado na casa de Faraó, mas sua mãe biológica, Joquebede, certamente lhe ensinou sobre o Deus de Israel durante os primeiros anos de vida. Ele sabia sobre Abraão, Isaque e Jacó. Conhecia as promessas feitas aos patriarcas. Quando matou o egípcio que espancava um hebreu, foi por identificação com seu povo, não por impulso momentâneo. A resposta está em algo que Moisés sabia, mas não obedeceu. A circuncisão não era apenas um ritual cultural. Era um sinal físico da aliança entre Deus e o povo de Israel. Em Gênesis 17, quando Deus estabeleceu essa aliança com Abraão, ele foi muito claro. Todo homem que não fosse circuncidado seria eliminado do seu povo. Não era sugestão, era lei. O contexto histórico torna essa desobediência ainda mais significativa. Abraão tinha 99 anos quando Deus estabeleceu a aliança da circuncisão. Isaque foi circuncidado no 8º dia, conforme o mandamento. Jacó e seus filhos mantiveram essa tradição. Até mesmo quando os filhos de Jacó usaram a circuncisão como estratégia para vingar Diná e Siquém, eles demonstraram que conheciam perfeitamente a importância desse ritual. Moisés cresceu no Egito, numa cultura que não praticava a circuncisão. Depois viveu 40 anos em Midian, casado com uma midianita. É possível que ele tenha hesitado em circuncidar o filho por influência cultural ou para não ofender a esposa. Talvez tenha pensado que já que estava longe do povo de Israel, isso não era tão importante. Mas estava redondamente enganado. A questão se torna ainda mais complexa quando consideramos que Moisés teve 2 filhos com Zípora.
O primeiro se chamava Gerson, que significa forasteiro, porque Moisés disse, fui forasteiro em terra estranha. O segundo filho, Eliezer, significa Deus é meu auxílio, porque Moisés disse, o Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada de Faraó. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, comenta aqui embaixo e compartilha com quem precisa ouvir isso. Os nomes mostram que Moisés mantinha sua identidade israelita, mas aparentemente não estava cumprindo os deveres básicos dessa identidade. Deus estava prestes a usar Moisés para libertar Israel e estabelecer uma nação santa, separada para ele. Como Moisés poderia liderar um povo na obediência a Deus, se ele mesmo não obedecia aos mandamentos mais básicos? Como poderia exigir que os israelitas fossem fiéis à aliança, se ele próprio a desprezava em sua própria casa? A responsabilidade espiritual do pai na cultura israelita era absoluta. O pai não era apenas o provedor material da família. Ele era o sacerdote do lar, responsável por ensinar e manter as tradições de fé. Se Moisés falhava nessa responsabilidade básica, como poderia ser o líder espiritual de toda uma nação? Essa responsabilidade paternal tinha raízes profundas na cultura hebraica. Quando Deus deu os mandamentos sobre a Páscoa, ele enfatizou que os pais deveriam ensinar aos filhos o significado de cada ritual. Quando estabeleceu as leis no Deuteronômio, ordenou que os pais ensinassem diligentemente os mandamentos aos filhos, falando deles em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. A educação espiritual dos filhos não era responsabilidade da comunidade ou dos sacerdotes. Era responsabilidade direta do pai. E é aqui que a misericórdia aparece de uma forma inesperada. Deus não atacou Moisés diretamente. Ele criou uma situação onde a solução estava ao alcance. Zípora conhecia os costumes israelitas porque havia vivido com Moisés por anos. Ela sabia que a circuncisão era importante, mesmo que não entendesse completamente o significado espiritual. Quando viu o perigo, ela agiu. O fato de Zípora ter a pedra afiada à mão sugere que ela já havia pensado nessa possibilidade antes. Talvez ela e Moisés já tivessem discutido sobre a circuncisão do filho. Talvez ela já soubesse que isso poderia ser um problema. Quando a crise chegou, ela não precisou procurar uma solução. Ela já sabia o que fazer. O fato de ela ter chamado Moisés de noivo de sangue revela algo profundo. Ela estava dizendo que através daquele ato, ela estava renovando a aliança da família com Deus. O sangue da circuncisão representava o compromisso com a aliança abraâmica. Era como se ela estivesse dizendo, agora sim, estamos unidos não apenas como marido e mulher, mas como família comprometida com o Deus de Israel. A expressão noivo de sangue também pode ter outro significado. No casamento israelita, havia rituais que envolviam sangue como símbolo de compromisso e purificação. Zípora pode ter estado dizendo que, através da circuncisão, ela estava se casando novamente com Moisés, mas desta vez de acordo com os costumes do Deus dele. Era uma renovação de votos, mas numa dimensão espiritual. Zípora age com urgência e sabedoria. Ela não questiona, não hesita, não pede explicações. Ela vê a ameaça, identifica a causa e resolve o problema. O anjo recua imediatamente. A vida é preservada. A família pode continuar a viagem. Mas algo fundamental mudou. Agora eles estão alinhados com a vontade de Deus de forma completa. A rapidez com que o anjo recuou após a circuncisão mostra que essa era exatamente a questão em disputa. Não havia outros pecados ocultos, outras desobediências pendentes. O problema era específico, a negligência com a aliança abraâmica. Uma vez corrigida essa falha, a família estava novamente em posição de receber as bênçãos e a proteção divina. Esse episódio revela 3 características de Deus que muitos preferem ignorar. Primeiro, a justiça. Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo sendo Moisés, o escolhido para libertar Israel, ele não estava acima da lei. A desobediência tem consequências independentemente de quem seja a pessoa. Segundo, a santidade. Deus não tolera relaxamento em questões que ele considera fundamentais. A aliança não era negociável. Terceiro, a misericórdia. Mesmo na disciplina, Deus providenciou uma saída. Ele não destruiu a família de Moisés. Ele criou uma oportunidade para que eles se alinhassem com sua vontade. A justiça divina se manifesta no fato de que nem mesmo o líder escolhido por Deus estava isento das consequências da desobediência. Isso estabelece um princípio fundamental. A posição espiritual não dá direito à impunidade. Pelo contrário, quanto maior a responsabilidade, maior a prestação de contas. Moisés descobriu isso da maneira mais dramática possível. A santidade de Deus aparece na intolerância com o que pode parecer uma pequena desobediência. Para nós, a circuncisão pode parecer um detalhe ritual sem grande importância. Mas para Deus, era o sinal visível da aliança que ele havia estabelecido com Abraão e seus descendentes. Negligenciar esse sinal era negligenciar a própria aliança. Era uma declaração de que os compromissos com Deus eram opcionais. A misericórdia divina se revela no fato de que Deus não simplesmente destruiu Moisés e sua família. Ele criou uma crise que tinha solução. Ele permitiu que Zípora soubesse o que fazer. Ele aceitou que a circuncisão fosse feita por uma mulher, numa situação de emergência, quebrando os protocolos normais. O objetivo não era punir, mas corrigir. O que muitos não percebem é que esse texto não fala de crueldade divina. Fala de responsabilidade espiritual.
Deus estava prestes a entregar a Moisés a liderança de mais de 2 milhões de pessoas. Ia dar a ele autoridade para falar em nome do Todo-Poderoso diante do faraó mais poderoso do mundo. Ia usá-lo para realizar milagres extraordinários e estabelecer uma nação que seria exemplo para todas as outras. Pense na magnitude da missão que aguardava Moisés. Ele teria que confrontar o homem mais poderoso da terra, exigir a libertação de uma força de trabalho escrava que sustentava a economia egípcia. Teria que liderar uma multidão através do deserto, organizá-los como nação, receber e transmitir as leis divinas, construir o tabernáculo e estabelecer o sistema de adoração. Cada uma dessas tarefas exigia autoridade moral absoluta. Mas antes de tudo isso, Deus precisava ter certeza de que Moisés levava a sério os compromissos básicos da fé. Se ele não conseguia ser fiel nas pequenas coisas, como seria nas grandes? Se não conseguia liderar espiritualmente a própria família, como lideraria uma nação inteira? Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês querem crescer no conhecimento bíblico e entender ainda mais profundamente quem é esse Deus tão justo e tão maravilhoso, clica no card aqui acima e descubra quem Jesus realmente era antes de tudo existir. Continuando. A lógica divina é implacável. Quem não é fiel no pouco não pode ser confiado com o muito. Moisés estava pedindo a Deus que confiasse nele a libertação de Israel, mas ele mesmo não havia sido fiel em circuncidar o próprio filho. Como Deus poderia confiar nele responsabilidades maiores se ele falhava nas menores? Esse princípio se aplica hoje de forma direta. Quantas vezes Deus nos chama para algo maior, mas primeiro precisa ver se somos fiéis no que já temos? Quantas vezes queremos responsabilidades espirituais maiores, mas negligenciamos deveres básicos? Quantas vezes pedimos bênçãos de Deus, mas ignoramos mandamentos que consideramos pequenos ou desatualizados? Na vida cristã contemporânea, vemos esse padrão se repetir constantemente. Pessoas que querem ser líderes na igreja, mas não conseguem liderar a própria família. Pastores que pregam sobre santidade, mas têm áreas de desobediência na vida privada. Cristãos que oram por avivamento, mas não obedecem aos mandamentos básicos do Evangelho. A história de Moisés mostra que Deus não aceita essa incoerência. A história de Moisés mostra que Deus leva muito a sério a integridade espiritual. Ele não aceita líderes que pregam uma coisa e vivem outra. Não tolera pessoas que querem representá-lo publicamente, mas são relaxadas na vida privada. A coerência entre o que falamos e o que vivemos não é opcional, é fundamental. Outro detalhe importante é o papel de Zípora. Embora fosse midianita, ela entendeu a gravidade da situação e agiu com sabedoria. Isso mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer origem, para restaurar situações que estão fora do eixo. Às vezes, quem está de fora consegue ver problemas que quem está de dentro não percebe. Zípora não era israelita, mas foi ela quem salvou a família. O papel de Zípora nesse episódio é revolucionário para a época. Numa cultura patriarcal, onde as decisões espirituais eram prerrogativa masculina, foi uma mulher estrangeira quem teve o discernimento e a coragem necessários para resolver a crise. Ela não esperou que Moisés tomasse a iniciativa. Ela não pediu permissão. Ela viu o perigo e agiu. Isso também revela que a obediência a Deus não é questão de origem étnica ou cultural. É questão de reconhecer a autoridade dele e agir conforme sua vontade. Zípora, mesmo sendo estrangeira, mostrou mais discernimento espiritual que Moisés naquele momento. Ela entendeu que a aliança com Deus não podia ser negligenciada, independentemente das circunstâncias. A atitude de Zípora também demonstra que o conhecimento da vontade de Deus não está restrito aos iniciados ou aos nascidos na fé. Ela havia aprendido sobre os costumes israelitas através da convivência com Moisés. Havia observado, questionado, compreendido. Quando foi o momento da crise, ela sabia mais sobre como agradar ao Deus de Israel do que o próprio israelita. O episódio também mostra como Deus trabalha. Ele não simplesmente pune, ele disciplina com propósito. O objetivo não era destruir Moisés ou sua família. Era corrigi-los e prepará-los para o que estava por vir. Deus sabia que Moisés enfrentaria desafios enormes no Egito e no deserto. Ele precisava de um líder que fosse totalmente comprometido, sem áreas de desobediência que pudessem ser exploradas pelo inimigo. Imagine se Moisés tivesse chegado ao Egito com essa falha não corrigida. Durante as pragas, quando Faraó estivesse procurando maneiras de desacreditar Moisés, ele poderia ter descoberto que o próprio libertador de Israel não obedecia às leis básicas de seu Deus. Isso teria destruído completamente a credibilidade da missão. Deus, em sua sabedoria, corrigiu o problema antes que ele se tornasse um escândalo público. Quando olhamos para a vida de Moisés depois desse episódio, vemos um homem transformado. Ele se torna o líder mais humilde da terra, alguém que intercede pelo povo mesmo quando eles se rebelam contra ele. Ele se torna um exemplo de fidelidade e obediência. Mas tudo isso começou com essa correção aparentemente severa no meio do caminho para o Egito. A transformação de Moisés após esse episódio é notável. Ele que havia hesitado em obedecer a um mandamento básico como a circuncisão, se torna o homem que sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Ele que havia sido negligente com a aliança abraâmica, se torna o mediador da aliança mosaica.
Ele que quase perdeu o filho por desobediência, se torna o intercessor que salva a nação inteira da destruição divina. Esse texto não fala de crueldade. Fala de responsabilidade espiritual. Fala de um Deus que se importa tanto com seus propósitos, que está disposto a disciplinar até mesmo seus escolhidos, quando necessário. Fala de um Deus que não aceita meio termo na obediência. Ou estamos com ele de forma integral, ou não estamos realmente com ele. A lição fundamental desse episódio é que Deus valoriza mais a obediência do que o sacrifício. Ele prefere um coração submisso a rituais vazios. Ele quer líderes que sejam exemplos em tudo, não apenas em algumas áreas. Ele exige coerência absoluta entre o que professamos e o que praticamos. Para os líderes cristãos de hoje, essa história é um alerta solene. Não adianta ter chamado ministerial se não há obediência pessoal. Não adianta ter unção para pregar se não há santidade para viver. Não adianta ter autoridade espiritual na igreja se não há liderança espiritual em casa. Deus vê tudo e cobra tudo. Para os cristãos em geral, a mensagem é igualmente clara. Deus não aceita a obediência parcial. Ele não se satisfaz com religiosidade externa se há rebelião interna. Ele não se impressiona com conhecimento bíblico se não há aplicação prática. Ele quer transformação completa, não reforma superficial. A pergunta que fica é: quantas vezes Deus nos alerta sobre áreas de desobediência antes que algo pior aconteça? Quantas vezes Ele nos dá oportunidades de corrigir o rumo antes de usar métodos mais drásticos? E quantas vezes ignoramos esses alertas porque achamos que pequenas desobediências não têm importância? A resposta está na nossa capacidade de ouvir a voz de Deus através das circunstâncias, das pessoas ao nosso redor e da nossa própria consciência. Zípora foi o instrumento que Deus usou para salvar a família de Moisés. Hoje, Ele pode usar um cônjuge, um amigo, um pastor ou mesmo um estranho para nos alertar sobre áreas que precisam ser corrigidas. A questão é: estamos dispostos a ouvir e obedecer? E esse não é o único texto da Bíblia que quase ninguém entende. No próximo vídeo vou mostrar outro episódio ainda mais perturbador.